Ok, Google, preciso saber da hora. Ok, Google, horas, temperatura agora em Cariacica. Op- Começou? Começou. A paz do Senhor, adolescentes, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que maravilha, que bom estar aqui mais uma vez com você para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Estava aqui fazendo uma pesquisa no Google e hoje vamos falar sobre livre-arbítrio. Espera aí, professor. Mas o que tem a ver o livre-arbítrio com a sua pesquisa no Google? Você estava aí mexendo no celular. É porque, calma que eu já explico. Quando a gente está com o celular, ele tem programações. Um computador, né, tem softwares, programações. Eles são programados para fazer um determinado... Eles são programados para fazer uma determinada tarefa, ou várias tarefas, ou milhares de tarefas. Porém, eles são programados para tal tarefa. Eles não têm a vontade própria. Eles não têm o livre-arbítrio. E é sobre isso que iremos falar nesta manhã de domingo aqui com você. Então fique ligado e vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Antes, é claro, iniciando, orando, pedindo a Deus graça, sabedoria e conhecimento e entendimento da sua palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos, Senhor Deus, te louvar, Senhor Deus, te agradecer, Deus querido, por essa manhã. Senhor, venha nos abençoar a cada momento, Senhor, que a tua palavra, Senhor, seja ministrada em cada coração, Senhor, que podemos tomar a decisão sempre com direção no Senhor. E aqueles que ainda não reconheceram o teu Filho Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, possam, Pai, fazer essa escolha, essa decisão, que é a melhor que podemos escolher. A melhor decisão que podemos ter é reconhecer a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Pai, te louvamos, grato, crendo na resposta, em nome de Jesus. Amém. Lição de número 4, aprendendo a fazer boas escolhas. E quais será que são as boas escolhas? Pois é, meus amigos, pois é, adolescente, como eu falei antes, né? Deus nos criou com livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O que vem a ser esse livre-arbítrio ao qual fui criado por Deus? A leitura bíblica se encontra em Romanos, no capítulo 2, versículos 6 a 8, e Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Né? Iremos fazer essa leitura e voltamos rapidinho. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Leitura bíblica, o devocional de hoje, Josué, capítulo 24, versículo 1 e 5. Olha só. Decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir aos deuses que os seus antepassados adoraram na terra da Mesopotâmia. Porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Outras versões dizem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pois é, quando Deus criou o ser humano, ele não criou uma programação de computador. Ele não inventou uma máquina já programada para fazer algo. Ele criou o ser humano com sentimentos dotado de livre-arbítrio. E o que vem a ser esse livre-arbítrio? Nós devemos sempre escolher. Falamos muito sobre isso, escolher. Ah, vou deixar para escolher quando eu ficar mais velho. Vou deixar para escolher quando depois dos meus 20 anos eu vou fazer isso. Ah, estou muito novo ainda para me comprometer com algo tão sério. Às vezes, é disfarçado de pensamentos assim que o diabo trabalha em nossas vidas para adiarmos uma decisão que só vai nos trazer benefício, que é entregar nossa vida a Jesus. E cuidado, como diz o louvor da harpa cristã, amanhã pode ser muito tarde, o amanhã pode simplesmente não existir. Então,
O apóstolo Paulo mesmo diz na sua carta aos Coríntios: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então Deus não quer te salvar amanhã, Jesus quer te salvar agora, nesse exato momento. E é por isso e é para isso que ele permitiu que você estivesse assistindo essa aula nesse momento, para reconhecê-lo como único e suficiente Salvador. Mas o que vem a ser o livre-arbítrio? Olha só o que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, versículos 16 ao 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore dos jardins comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Repare, Deus criou Adão e Eva, colocou o casal no jardim, colocou o ser humano no jardim, e falou: de tudo que tiver no jardim para comer, você pode comer. Agora imagine você, vai entrar no supermercado, e o dono do supermercado fala assim: ó, você pode pegar de tudo que tiver aqui no supermercado, nesse shopping. Você pode gastar, não, você vai nem gastar, vai ser tudo de graça. Tudo de graça para você aqui dentro desse shopping. Você pode assistir filme de graça, você pode ir para os brinquedos de graça, você pode ir para a praça de alimentação de graça, você pode pegar as roupas nas lojas de roupas que quiser de graça. Porém, em um determinado lugar você não pode ir. Naquela loja que vende chocolate, ali você não pode entrar. Mas nessa caminhada para lá e para cá no shopping, de repente aquele cheiro de chocolate, aquela cascata de chocolate descendo, aquele desejo pelo chocolate. Deus falou para Adão: de tudo você pode comer no jardim. Ou seja, não tinha falta, tinha fartura. Não tinha pouco, tinha muito. Mas mesmo assim, o ser humano decidiu pecar, desobedecer a Deus. Repare que Deus deu ao ser humano o livre-arbítrio. Mas o que vem a ser o livre-arbítrio? Você já ouviu falar em livre-arbítrio? O termo, segundo o dicionário, é possibilidade de decidir, escolher em função da vontade própria. Não é Maria vai com as outras. Tem muita gente que é Maria, não tem identidade. Maria vai com as outras. Ah, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Você não é todo mundo. Sua mãe já falou isso com você, não já? Seu pai também, não já? Então, tô falando agora também. Você não é todo mundo. Você tem uma identidade própria. Você não é Maria vai com as outras. Você tem um nome, um sobrenome. Você tem um sentimento, você tem sua identidade e você tem o seu querer. Então, o livre-arbítrio é poder de decisão. Ah, mas eu queria ter... A gente assiste muito filme de heróis, Marvel, DC, né? Muitos filmes que os heróis, alguns têm poderes de voar, outros têm poder de escalar a parede, outros têm super força, outros ficam invisíveis. E às vezes vem aquela questão: eu queria ter um poder. Você queria ter um poder? Ah, quem não queria ter um poder? Mas você tem um poder. O poder de decidir aonde você vai passar a eternidade. Sim. Aonde você vai passar a eternidade é escolha sua. Não é escolha de Deus e nem do diabo. Deus quer que você esteja com ele no céu. Vinde bendito do meu Pai, possuí para vós o reino que está preparado antes da fundação do mundo. O inferno não foi preparado para o homem, mas o céu foi preparado para a igreja. Foi preparado para você. Jesus diz em João 14, não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai existe muitas moradas. E se não fosse assim, ou seja, se não tivesse as moradas, eu vos teria dito, irei preparar lugar. Já o inferno é preparado para o diabo e seus anjos. Agora, e o diabo quer que você vá para lá, sofrer junto com ele. Mas Deus reservou para você um lugar especial. Um lugar que eu não merecia ir, você não merecia ir, ninguém merecia ir. Mas pela graça de Deus, o favor imerecido, a graça de Deus manifestada na pessoa de Jesus Cristo, nos garantiu esse lugar, nos garantiu o céu. Agora, só basta eu ou você queremos escolher. João 3,16 é o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, a vontade de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação é o amor de Deus, que ele já provou, que nos ama, enviando o seu Filho, e prova de amor maior não há do que alguém dar a sua vida pelos seus amigos. É o amor de Deus em ação e, olha só, porque Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê. Deus amou o mundo, todo mundo. Deus não escolheu alguns. O amor de Deus, ele é universal. Ele abrange a todo ser humano, toda alma vivente. Ele abrange a sua vida, ele abrange a sua família, ele abrange o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus parentes. Ele abrange a todos. Mas, olha só, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o livre-arbítrio é o poder de decidir. Ou seja, o ser humano tem a liberdade para escolher entre o bem e o mal. Deuteronômio, capítulo 30, Deus fala, eis que põe diante de ti a vida e a morte. Aí ele dá um conselho, escolha, pois, a vida para que viva. A bênção e a maldição, a vida e a morte. Existem dois caminhos, o estreito e o largo. O que conduz à salvação e o que conduz à perdição. Agora, cabe a mim, cabe a nós, a decidir qual caminho servir. Mas aí que está o negócio. O livre-arbítrio traz uma responsabilidade. Pessoas às vezes querem fugir do livre-arbítrio, negar o livre-arbítrio, quando ele na verdade está negando a responsabilidade. Sim, somos responsáveis. Ah, mas eu sou menor de idade ainda, eu nem tirei minha identidade, ainda nem voto, eu ainda nem tirei minha carteira. Ei, não estou falando de CNH. Não estou falando de título de eleitor. Eu estou falando de passaporte para o céu. Eu estou falando de um lugar que você vai, que você tem que ir em nome de Jesus Cristo, mas você tem que escolher. Você já quer escolher sua roupa para sair? Você já quer escolher tudo? Então escolha por Jesus. Eu tenho uma frase que eu trago comigo constantemente que eu falo. Ter Jesus não é questão de genética. Ter Jesus é questão de escolha. É escolher andar com Jesus. É escolher ter Jesus. Né? O cristão, cada cristão tem um livre-arbítrio, independentemente da tradição religiosa, sua família ou alguma coisa. Muitas vezes nós colocamos desculpa de estarmos no mau caminho por causa do meio. O meio onde vivemos nos proporciona a seguirmos um tal caminho. Por exemplo, uma pessoa, um adolescente, uma criança que vive em um morro dominado, em um bairro dominado pelo tráfico de drogas. Ele não tem condições de fazer nada, de andar, de comprar nada. E vê ali pessoas armadas com arma na mão, para cima e para baixo, vê aquela influência, sendo influenciado ali. Eu posso dizer que todos aquelas pessoas que moram nesse bairro são criminosos? Não, não posso. Não é verdade isso. Ah, você está querendo dizer que o meio influencia ou não influencia? Sim, pode até influenciar, mas não pode determinar. Entenda, o meio pode até influenciar algumas pessoas, porém não vai determinar. O meio onde você vive pode até querer te influenciar, porém jamais poderá determinar quem você é. Porque Deus te deu o livre-arbítrio para decidir que caminho seguir. Seja onde for, seja o meio em que você viver, seja no meio onde você estiver, Deus deu a você esse livre-arbítrio. Agora você já sabe o que é um livre-arbítrio? Você já sabe que você tem poder de decisão, de decidir? Você tem o poder de decidir se você está assistindo na Smart TV, mudar de canal, no YouTube, ou colocar outro stream nesse momento. Se você está no celular, abrir outra janela, ou simplesmente desligar o celular e sair. Você tem esse poder de decisão. Só que o diabo não respeita isso. O diabo não respeita o seu poder de decisão. É por isso que, às vezes, dá aquela vontade, mas não tem aquela força, né? É por isso que muitas vezes vemos o salmista pedindo, Senhor, ensine-me a andar nos seus caminhos. Porque eu decidi andar, eu quero andar. E quando ele pecou, lá no Salmo 51, ele fala, não retire de mim o teu Espírito Santo,
Quanto a ti, somente quanto a ti pequei e fiz o que era mal aos seus olhos. Né? Então ele pede ajuda a Deus, forças a Deus. Porque, Senhor, eu quero estar nos teus caminhos. Eu quero viver nos teus caminhos. Mesmo sendo fácil, mesmo não sendo fácil, você é responsável pelas suas escolhas. Olha o que diz a carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Paulo escrevendo aos Coríntios: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. É o que eu falei antes. Ao tal do pode ou não pode, vai glorificar a Deus? Hoje, vou dar um exemplo disso, é a questão quando a gente vai para a igreja, né? Vestir uma roupa assim, qual é o estilo de roupa que eu vou para a igreja hoje? Aquela que vai fazer as pessoas pecarem? Ou aquela que vai glorificar a Deus? A partir do momento que eu coloco na minha mente, hoje eu vou para a igreja com essa roupa porque eu quero me aparecer mais, já está errado. Já está errado. A sua decisão ao colocar uma roupa, até para vir para a igreja em qualquer lugar, é glorificar a Deus. O salmista diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Lícito, o que é lícito? São muitas coisas que são lícitas para a gente fazer, mas convém fazer? Me é lícito agora beber essa água, mas me convém beber água agora? Me é lícito agora, ou seja, eu posso fazer o que quiser, mas me é lícito fazer o que eu quero? Tem coisas que são legais, até mesmo diante da lei humana, a lei dos homens, são legal, mas é imoral. Existem drogas, as drogas, por exemplo, as drogas são ilegais, mas existem drogas legais. Existem drogas que são legais. O álcool, por exemplo. O álcool é uma droga. Só quem já sofreu dentro de casa com alcoolismo sabe o tão terrível é o álcool. É uma droga. É legal, é proibido beber? Né? A não ser que você for dirigir e tal, realmente é proibido. Mas é proibido a pessoa parar num bar e beber? Não, não é proibido. Mas não me convém. Não me convém isso. Para mim é imoral. Deixa a pessoa em um estado depravado. E não me convém essas coisas. Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Quem domina é você. Geralmente, nós colocamos muita culpa do nosso pecado, da nossa escolha, sempre em terceiros. Sempre em terceiros. Fugindo da responsabilidade. Adão e Eva, por exemplo. Adão estava lá no Éden. Aí Deus chegou, fez ele adormecer, tirou a costela, fez a mulher e apresentou, trouxe Eva e a trouxe para Adão. O que Adão falou? Adão exclamou uma poesia para Eva. Essa, porém, do varão foi tirado, será chamada varoa. É carne da minha carne, ossos dos meus ossos. E deixará o varão pai e mãe e vai se unir à sua esposa. Foi Adão que falou isso. Mas lá na frente, quando eles pecaram, Deus pergunta para Adão: comeste tu do fruto, Adão, que eu falei para não comer? Qual é a resposta de Adão? Senhor, eu comi. Senhor, o Senhor falou para eu não comer, mas eu comi, eu vacilei, eu errei. Não, foi isso não. A mulher que tu me deste, ou seja, eu estava bem, sozinho, né? Mas a mulher que tu me deste, ou seja, eu não te pedi mulher, colocou a culpa em Eva e até em Deus. Mulher, comeste tudo fruto, a serpente. O jogo de empurra. É o jogo da batatinha quente, né? Jogando na mão do outro o pecado, fugindo da responsabilidade do pecado. Quando nós pecamos, por que nós devemos pedir perdão a Deus? Porque nós erramos. A primeira coisa, nós pecamos, para ter o perdão de Deus, é reconhecer o meu erro. Ter a responsabilidade de reconhecer que eu pequei. Tiago diz: ninguém diga de Deus, eu sou tentado. Mas cada um de nós somos tentados e enganados pela nossa própria concupiscência. E a concupiscência sendo gerada dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte.
O que é concupiscência? É o desejo pela carne, desenfreado da carne. É a vontade de pecar. Então, você é responsável pelas suas escolhas. Ah, eu fui porque fulano foi. Para com isso, né? Já está na hora já de você parar com esse joguinho de... Ah, eu fui porque fulano deixou. Né? Pai, posso ir lá no shopping? Se sua mãe deixar, você vai. Mãe, posso ir no shopping? Papai deixou. Papai deixou nada. Falou se a mãe deixasse, mas como foi um jogo de empurra dentro de casa, ninguém assume a responsabilidade. Então, o livre-arbítrio é um privilégio, mas também traz uma responsabilidade sobre nossas vidas. Nós somos livres para escolhermos o que quisermos, porém também somos escravos das consequências do mesmo. Diante disso, você deve desenvolver a sua autorresponsabilidade. Isso é, aprender a fazer boas escolhas, mesmo quando ninguém está monitorando você. Ninguém está vendo. Deus está vendo. Aquele que morreu por você está vendo. Aquele que te ama está vendo. Aquele que a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis e tem até ciúme da gente, está vendo. A religiosidade nos faz fugir do pecado quando as pessoas estão vendo. Mas o amor a Cristo, o amor que eu tenho por Jesus, o amor que eu tenho pela minha alma, me faz fugir do pecado em todos os momentos. Fuja do pecado. Não brinque com fogo, não brinque com o pecado. Fuja do pecado. Apesar de nós termos o livre-arbítrio, temos o poder de escolher. Escolha o mais cedo fugir do pecado. Escolha não pecar. Mas quando você escolher não pecar, não é ficar, eu não vou... Tipo, vou dar um exemplo aqui. Se eu encostar aqui, é pecado. Vou encostar aqui, é pecado. Um exemplo. Eu vou decidir, vamos supor que isso aqui não seja essa plantinha, seja um cheeseburger, um x-tudo, bem gostoso. Eu estou com fome. Mas se eu pegar e comer, é pecado. Eu decidi não pecar, eu vou ficar aqui olhando para ele, assim, ó. Nossa, que bacon gostoso, olha só que hambúrguer suculento, olha que maravilha. Quando eu decido não pecar, eu tenho que fugir da aparência do mal. Não é ficar ali brincando com o mal, brincando com o fogo. Não, eu sei até onde eu vou. Não, fica tranquilo, no momento certo a gente para. Já era para ter parado. Já era para ter parado. Não brinque com fogo. Autorresponsabilidade. Cada um dará conta de si mesmo. O seu pai e a sua mãe não vai dar conta de você diante de Deus. O livre-arbítrio já está trabalhando e agindo dentro da sua vida. Você já tem o poder de escolher a quem você quer, a quem você é. A quem você quer e quem você quer ser. Esse é o livre-arbítrio que Deus deu a você. A cada um de nós. Então não é a amizade. Ah, porque eu tenho uma amizade... Fuja das más amizades. Se você tem amigos que só querem te conduzir para o mau caminho, eles não são seus amigos. Eles não são seus amigos. Evite andar com eles. Não estou falando para você brigar com eles. Pelo contrário, você tem que orar por eles e influenciá-los a seguir a Jesus. Não deixar que eles influenciem a sua vida para que você largue os caminhos de Jesus. Influencie eles. Você tem um contato deles no WhatsApp, envie agora o link dessa aula para eles. Fale de Jesus para eles. Então, quem tem autorresponsabilidade sempre escolhe fazer o que é certo. Você está escolhendo o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo, humanamente falando. A gente tem muito assim aquela questão, vai brincar, né? Tá brincando, a brincadeirinha tal, a brincadeira aquilo. Aí quando chega o pastor, o pastor chegou. O pastor chegou. Não devemos temer, é claro, sempre respeitar a presença do pastor ou de outra pessoa. Mas quando o pastor não está presente, você tem que lembrar que o Espírito Santo está presente, que Jesus está presente. Aquelas brincadeiras, aquelas brincadeiras, estou falando que você não pode brincar. Brincar eu brinco demais. Estou falando que você não pode brincar. Mas essa brincadeira sua é sadia? Será que essas minhas brincadeiras estão entristecendo o Espírito Santo que em mim habita? Porque o Espírito Santo não habita em você somente quando você está na igreja.
O Espírito Santo habita em você nesse momento, nesse exato momento. E principalmente na escola. No momento, lá na escola, em lugares, né, onde existe mais lutas e provações, é que precisamos ainda mais da graça do Espírito Santo em nossa vida. Olha só. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Olha só, olha o que a Bíblia fala. Parece até um contraste, mas eu vou falar devagarzinho. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Diz assim: jovem, anda pelo caminho do teu coração e faça o que é bom aos seus olhos. Epa, como é que é, Deus? Aquele que quer pecar, olha só, a Bíblia está mandando eu fazer o que eu quiser. A Bíblia está mandando para mim andar conforme o que eu quiser fazer. Sim, faça o que você quiser. Quer ir para o caminho ruim? É o livre-arbítrio. Quer ir pelo caminho mais fácil? É o livre-arbítrio. Mas só, meu querido adolescente, que o sábio Salomão, ele não coloca um ponto final ali, não. Sabe o que ele faz? Ele coloca uma vírgula e ele diz, mas de porém, ou seja, porém, saiba que todas as coisas que você fizer, Deus vai trazer juízo. Cada decisão é uma semeadura. E é por isso que ele começa o capítulo 12 falando: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, ao qual vou dizer, não tive neles contentamento, ou não tive neles prazer. Então, cada decisão é uma semeadura. Gálatas, capítulo 6, 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ele ceifará. A lei da semeadura, meu irmão, a lei da semeadura, meu amigo adolescente, ela é inquestionável. Quem planta morango não vai colher laranja. Quem planta laranja, por mais seja parecido, é cítrico também, né? Não vai colher mexerica, tangerina, né? Abacaxi, o ananás, né? Até o abacaxi e o ananás parece igual, né? Mas quem planta um vai colher aquilo que plantou. Só que tem uma diferença. A semeadura é pequena. Quando você vai semear algo, você junta lá uns 3, 4 grãos. E quando você colhe muito mais do que se foi plantado. É por isso que quem planta vento, que é coisa pequena, né? Pequeno vento, vai colher o quê? Tempestade. Será que vai conseguir sobreviver à semeadura de tempestade? Então Deus nos dá o livre-arbítrio de escolhermos se quisermos segui-lo ou não. Mas em toda a sua palavra, alerta sobre a consequência. Espera aí. Que Deus é esse que me dá o livre-arbítrio? Se eu não escolher ele, vai me levar para o inferno. Que livre-arbítrio é esse? Ei, sabe por que o inferno é inferno? Sabe por que Deus não pode levar para o céu aquele que o rejeitaram? Porque Deus respeita o seu livre-arbítrio. E o inferno não é ruim, não é por causa do lago de fogo, não. Não é por causa das coisas que lá tem, não. Sabe o que torna o inferno um inferno? É a ausência da presença de Deus. Isso. O céu é maravilhoso porque Jesus está lá. O inferno é terrível porque Deus não está lá. Então, a partir do momento que eu escolho não querer Deus, obviamente, ele vai respeitar essa decisão e eu vou para um lugar onde ele não está. E o lugar onde ele não está é horrível. O lugar onde ele não está é sofrimento. O lugar onde Deus não está é um lugar de castigo para aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo. Mas por quê? Pera um pouquinho, então. Sim. Rejeitaram o sacrifício de Jesus. Não quer? Não quer? Tudo bem. Então, né, só está destinado, como Jesus disse, afastai de mim, eu não vos conheço. Ide para o fogo eterno, que é preparado para o diabo e seus anjos. Não, meu amigo. O inferno não foi preparado para você. Não, adolescente. O inferno não foi preparado para você. Então não seja intrometido e ir para o lugar que você não foi chamado. Não seja para frente e ir para o lugar que você, né, não foi preparado para você. Seja autossuficiente o bastante e tenha consciência e responsabilidade de ir para o lugar a qual Jesus disse, né, que foi preparado para você.
Vinde bendito do meu Pai, possuí para vós de herança, o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Esses são os dois caminhos a qual devemos seguir, ou um ou outro. É o destino. O destino é céu ou inferno, não existe uma terceira via. Não existe. Paulo escreveu ao Gálatas que o que uma pessoa plantar, isso mesmo a colherá. O apóstolo estava utilizando uma imagem da agricultura para ensinar um princípio de vida. Não é possível plantar semente de uma coisa e colher outra. De igual modo, cada decisão tem um tipo de consequência. Todos os dias precisamos tomar boas decisões, de acordo com a palavra de Deus. Né? Efésios capítulo 5, versículo 8. Olha só, interessante. Não vos embriagueis com vinho, porque nem lá contendas, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos, é constantemente, a cada manhã, ser cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo prossegue em seus conselhos. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Quer fazer o bem? Fez o bem ontem? Faça hoje novamente. Aquele que pode fazer o bem e não faz, o que ele está cometendo? Pecado. Ou você pensa que pecado é somente por atitude? Omissão também é pecado. Omitir o bem é pecado. Omitir Jesus é pecado. Qual é o maior bem que você pode fazer para alguém? É falar de Jesus para ele. Então faça o bem. Faça o bem. E por falar em colheita, isso aqui não fala somente do mundo espiritual, não. Das decisões também não. Fala até mesmo das nossas ofertas na casa de Deus. Quando você oferta na casa de Deus, você está investindo. Deus não precisa do seu ouro. Deus não precisa da sua prata. Deus não precisa do meu dinheiro. Ele me concede uma oportunidade de abençoarmos a obra de Deus, para através de assim sermos abençoados. Ofertar não é uma obrigação apenas. É mais do que isso. Ofertar é uma oportunidade que Deus nos dá para semearmos no reino dele. É como se ele estivesse falando, ele fala, né? Em Eclesiastes fala, joga o teu pão sobre as águas, depois de muito dia o achará. Então Deus coloca as águas diante de você, a obra de Deus. Lança o teu pão ali, e quem vai ser abençoado, mais do que tudo, vai ser você. Então vamos ofertar nesse momento. Nossa irmã Amanda vai colocar um louvor e você vai ofertar, né, vai passar aqui o QR Code, o Pix, PicPay e também a conta bancária também vai passar aqui. Você pode colocar o celular na leitura do QR Code. Se não conseguir ler, tem a chave Pix, PicPay e Deus possa te abençoar cada vez mais. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou.
pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante. E estamos aqui agora com o nosso amado pastor Jairo. Ele vai responder mais algumas perguntas aqui que separamos para você. Umas perguntas muito interessantes sobre o livre-arbítrio. Vamos começar. A paz do Senhor, pastor. Pode ser, irmão Fábio, é um prazer imenso participar com vocês e falar de um tema tão pertinente, tão atual, né? Muito comentado nas redes hoje sobre predestinação e livre-arbítrio. Muito, né? São duas correntes teológicas muito fortes, né? Estão sempre aí num debate, geram debates bons debates. Desde o século IV, né? Esse debate está. Então, pastor, olá, nós estamos, né? Nós, a Assembleia de Deus, nós temos um livre-arbítrio, né? E por que os cristãos que acreditam no livre-arbítrio, eles também são chamados de arminianos? Na verdade, isso é uma pecha, né? Ou seja, é um nome dado, né? Porque isso não é a verdade dos fatos históricos. Desde do início, né, da igreja primitiva, isso não era um assunto discutido. Isso foi discutido no IV século por Agostinho, que criou esse conceito, né? Ele era um indivíduo que veio de uma filosofia aristotélica, né, e maniqueísta, onde essas ideias, né, de algo determinado era muito ensinado. Então, até o IV século, isso é uma coisa desconhecida da igreja. Mas a igreja, quando ouviu Agostinho ensinar sobre isso, em um concílio, ela condenou essas ideias. Essas ideias ficou restrita aos discípulos de Agostinho, né, chamado de agostinianos, e que vai depois reacender na Reforma. Mas na Reforma, a maioria dos reformadores criam na ideia da livre escolha, da livre agência ou do livre arbítrio. Quem começou a ensinar isso mais profundamente foi Calvino, embora outras pessoas, né, previamente, Lutero ensinou isso inicialmente, porque ele era um monge ligado, né, ao convento dos agostinianos. E, veja, o discípulo dele, que era Melancton, Filipe Melancton, era o que nós poderíamos chamar hoje de arminiano, que viveu muito tempo antes de Armínio. Então, a primeira confissão de fé luterana é uma confissão de fé arminiana, né? Digamos assim. Então, o nome arminiano é por causa de Armínio, mas essa é uma pecha. Por quê? Porque essa ideia de crer uma pecha, porque, né, foi colocado sobre nós como que a gente estivesse seguindo o indivíduo. Mas não, nós estamos sendo fiéis aos ensinos da igreja maior em todos os tempos. Nós não seguimos Armínio porque cremos, porque ele não inventou isso, né? Mas ele defendeu essa ideia perante Calvino, e aí ele se tornou uma oposição a Calvino. Mas isso é uma pecha, ou seja, é usado como apelido de forma maldosa, né? E que desconsidera a ideia de que essa é a ideia central da igreja. Desde os tempos apostólicos, Agostinho inventou essa ideia foi condenada em um concílio pelos pais apostólicos, mas ela não morreu e ela ressurge na Reforma, principalmente com Calvino e outros. É muito bom o senhor falar isso, porque as pessoas pensam, Armínio, Jacob Armínio, né? Ele é o pai do arminismo. Não é o pai. Não é. A crença é bíblica. Quem é o pai é Deus, né? É isso aí. E Deus mesmo deu o livre-arbítrio para Adão e Eva. Isso aí. Por exemplo, John Wesley era arminiano, mas nunca havia lido Armínio. Defendeu as mesmas verdades que Armínio, mas não era arminiano, entendeu? Erasmo, que era amigo de Lutero, defendeu as mesmas ideias que Armínio, mas era muito antes de Armínio. Filipe Melancton era, vamos dizer, cria no livre-arbítrio, escreveu as mesmas coisas, mas não conheceu Armínio. Na linguagem atual, para adolescente falando aí, foi o que viralizou. Viralizou. Foi o que viralizou na época, né? Todo mundo, outros vieram antes,
né, criam no livre-arbítrio, mas Armínio viralizou na época, né? Então, vamos lá. Bem respondido, bem explicado. Somos capacitados por Deus com o livre-arbítrio. Então, mas a Bíblia fala que todos nós nascemos em pecado, né? Que o homem nasce em pecado. E nascemos no pecado e vivemos na prática do pecado. E a Bíblia fala que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Tanto que Jesus fala que estamos mortos em nossos pecados. Isso, em nossos pecados, né? Agora, se eu sendo escravo, como eu como escravo, posso exercer o meu livre-arbítrio? Lutero escreveu um livro quando ele era mais novo, né? Escravos, né? Exatamente dizendo que, né, essa ideia do livre-arbítrio não existe porque nós somos escravos. Essa é uma briga, por exemplo, que nasce lá no século IV com Pelágio. Pelágio dizia que um homem era capaz de desejar a Deus por si mesmo. Essa é um exagero, né? Isso não é que ensina o arminianismo. O arminiano crê, na verdade, que todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecado. Então, o Espírito Santo vem e capacita o homem a crer. Quando esse homem é levado a crer, ele pode rejeitar ou não essa graça de Deus. Então, essa graça não é uma graça irresistível, como ensina os calvinistas. Estevão pregou e disse que os judeus resistiam ao Espírito Santo. Então, essa ideia do livre-arbítrio que nós ensinamos, não que o homem tenha o desejo ou a capacidade por si mesmo, mas essa liberdade de escolha de aceitar ou rejeitar essa graça quando nos é oferecido. O Espírito Santo me leva a crer e eu posso aceitar ou rejeitar isso. O que muda uma coisa entre Armínio e Calvino? Os dois ensinou a mesma coisa. Nós somos depravados, é chamado depravação total da raça humana. O Espírito Santo vem e nos capacita a crer, mas o que crê o arminianismo, né, ou o wesleyanismo, é que a gente pode rejeitar essa graça. Já o calvinismo diz que essa graça é irrecusável, é dada e as pessoas não vão de forma alguma rejeitá-la. Por isso que é importante a pregação do Evangelho, né? Nós pregarmos o Evangelho para que as pessoas possam conhecer essa graça, possam conhecer esse Cristo e tomar essa decisão. Perfeito. Né? O texto, o pastor falou em Hebreus, quando ouvis a voz do Espírito Santo, não endureçais vosso coração como o povo no Egito, né? Sim. A tentação do Egito. Pastor, e Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 28 até o capítulo 8, versículo 28 ao 30, porque muitos falam assim, mas a palavra predestinação está na Bíblia. Até muitas pessoas que é um outro debate, unicista, falam, vocês creem na Trindade, mas a Trindade não está na Bíblia. A palavra Trindade não está, mas o conceito da Trindade está. Nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre atuando na Bíblia, na Sagrada, né? Então não é porque a palavra não está na Bíblia, não significa que não é bíblico. Mas tem conceitos e distorções, por exemplo, a palavra predestinação está na Bíblia. E aí? A palavra predestinação, ela existe e nós somos predestinados. Passou a explicar a que e como nós somos predestinados. Precisa entender que essa palavra predestinação não é aplicado a pessoas individualmente, né? Ela é sempre uma palavra coletiva, né? Então, quem é predestinado é o Senhor Jesus Cristo. Paulo diz em Efésios 1:3, porque fomos predestinados nele. Então, é como alguém que está indo daqui para um lugar de barco. O barco está predestinado a chegar naquele destino. Se você entrar naquele barco, você vai chegar naquele destino. Mas você pode, no meio da viagem, pular do barco, né? Por alguns motivos. Imagine que seja um ônibus, né? Você pegou um ônibus daqui para São Paulo. E você, no meio da viagem, decide não mais continuar. O ônibus está predestinado, ordenado, né, a chegar naquele destino. Então, a predestinação é dada a Jesus Cristo. Os que estão nele serão salvos. Os que não estão nele não serão salvos. Então, a mediação da fé exige a liberdade de escolha. Se eu creio, é porque a fé é condicionada à minha escolha. Porque senão não seria fé, né? Seria uma imposição e teria um outro nome. Por isso, Paulo diz em Efésios 2:4, que nós somos salvos pela graça mediante a
fé. A fé é um instrumento pelo qual a graça é alcançada. A graça é o favor merecido e a fé é o instrumento humano pelo qual eu recebo. Então, a fé não é um dom de Deus. O dom de Deus é a graça. A fé é um instrumento pelo qual eu me aproximo dessa graça e eu a recebo. Por isso que o calvinismo é um ensino que não parte das escrituras. Ele nasce na academia. Ninguém lendo a Bíblia vai virar calvinista. Mas se for ler livro acadêmico, vai virar. Por quê? Porque é um argumento filosófico. Quem criou ele, criou a partir de uma filosofia. E esse conceito já foi condenado em concílio como uma heresia e não uma verdade. Embora as pessoas vão usar as escrituras para poder afirmar isso. O adolescente Davi tem uma pergunta, ele vai perguntar e que vai responder ao nosso pastor, presidente da Convenção Senados, pastor Álvaro. Paz, pastor, no que acreditam os calvinistas e por que são chamados por este nome? Excelente pergunta, Davi, para a EBD. Quero parabenizar todos vocês que fazem parte da EBD. Isso significa que são inteligentes. Vocês estão investindo no vosso futuro. Calvinista é aquele que segue os ensinamentos do teólogo Calvino. João Calvino foi um grande teólogo, seus ensinamentos estão no mundo todo. E há aquelas pessoas que aceitam esse rótulo dizendo que é calvinista. O pensamento principal qual é? Calvino ensina que a pessoa, uma vez salvo para sempre. Ele resume que Deus elegeu uns para a salvação e outros para a perdição. Nós não cremos assim, senão Jesus teria morrido em vão. Mas há aqueles que seguem a linha de Armínio, que diz que o homem tem livre-arbítrio. Só que Armínio tirou isso da Bíblia. Na Bíblia, Deus criou o homem com livre-arbítrio para ele fazer e escolher aquilo que ele quer fazer. Deus não intervém nisto. Mas eu quero te dar um conselho. Não aceita rótulo, nem calvinista, nem arminiano. Você é Bíblia, você é Jesus, é o principal. Não fica aceitando rótulo. Hoje, a sociedade quer te rotular. Seja livre. É isso aí, o pastor Álvaro, que pergunta boa, né? A pergunta é, né, quem são os calvinistas e por que eles são chamados assim, né? Graças a Deus não tem nada a ver com a minha aparência. Não tem nada a ver, são calvinistas, não tem nada a ver. Adolescente, tem nada a ver, eu não sou calvinista. Né? Vamos lá. Então, lá em Romanos capítulo 8, versículo 28 ao versículo 30, Paulo coloca lá a palavra predestinação, o que, né, pastor vai... O texto diz que aqueles que Deus conheceu, a estes predestinou. O arminianismo, que é a corrente teológica que recebe esse nome, ensina a presciência. O que é a presciência? O calvinismo ensina a predeterminação, né? Deus determinou, escolheu esse para a salvação e o outro para a perdição, né? Embora essas discussões tenham várias variações, uns dizem que não existe dupla determinação, mas Calvino ensinou isso é ponto pacífico, né? Embora eles vão dizer que não, mas se você ler o texto dele lá, ele está explicando isso. E é lógico, se Deus escolheu para a salvação, naturalmente o outro está. Ou seja, é um decreto de Deus que escolhe salvar pelos seus soberanos propósitos, é bonita a expressão, mas também escolhe mandar o resto para o inferno. Então, quem está predestinado a crer, vai crer de qualquer jeito. Gostando ou não gostando, ele vai crer. O outro, né, mesmo que queira, não vai crer. Aqui não. Deus, na sua presciência, viu aqueles que haverão de crer em Jesus Cristo. E esses que creem, Deus então os predestina. Ou seja, a pessoa está predestinada por causa de Cristo. E Deus faz isso mediante a aceitação ou a rejeição do Evangelho de Jesus Cristo. Então, esse texto, Romanos 8, 28 e 29, ensina a presciência. Né? Eleitos, Pedro diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Deus, que conhece o futuro, sabe aqueles que vão crer. Com base daqueles que ouvirão o Evangelho, que crerão, então eles foram predestinados, mas com base na presciência, não na predeterminação, como ensinam os irmãos. É isso aí, o texto histórico da Bíblia, né? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus amou todo mundo. Deus não amou alguns, mas para que todo aquele que nele crê. Aí já tem uma vírgula e um mas, o porém. Ou seja, apesar de Deus amar a todos, só serão salvos aqueles que creem em Cristo Jesus. E não pode entender, como aprende alguns irmãos calvinistas, de que o mundo ali é o mundo dos eleitos. Né? Isso é torcer o texto e inserir no texto o que não está no texto. Isso é
é heresia, isso é mentira. Leva para o texto, não tira do texto, né? É uma exegese, né? Então, Deus em Cristo possa nos abençoar nessa manhã maravilhosa, nesse domingo maravilhoso. Esperamos você à noite no culto. E lembrando só um pouquinho, daqui a pouquinho, logo mais, está chegando o dia, sabe do quê? Do Holy Teams, pastor. Isso, será uma bênção. O Senhor disse que os nossos filhos seriam profetas. Eles não seriam drogados, eles não seriam criminosos, eles não seriam rebeldes, eles seriam cheios do Espírito Santo. Eu estou aqui para dizer para você que sim, essa é a pior geração do mundo, mas é dela que vai vir os profetas desse tempo. E esses profetas são diferentes, eles são crianças, são jovens, eles vão ganhar os seus pais, eles vão ganhar suas escolas, eles vão ganhar sua geração. Ei jovem, ei criança, eu estou te chamando para você ter um sentido na vida. Eu quero que a sua vida tenha sentido. Você, adolescente, pode convidar mais 10, mais 20, mais 30, não tem problema não. Mas você convidar melhor, mais 100, né? Então, Deus tem uma provisão maravilhosa reservada para você desse evento. É isso aí, muito obrigado. Deus abençoe o pastor, Deus abençoe a todos vocês. Tenham um bom domingo em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Deus em Cristo possa nos abençoar, vamos estar orando, Deus possa nos abençoar cada vez mais na sua palavra, na sua vontade, na sua verdade. Que possamos não ser somente ouvintes da palavra, mas aplicando e vivendo a palavra de Deus e anunciando ao próximo. Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, te louvar, te agradecer por essa manhã de domingo, Senhor. Ó Deus em Cristo amado, ó Deus santo, que o Senhor Deus possa abençoar cada vida, cada adolescente, cada aluno, Senhor Deus, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.